Jó, capítulo 13. Jó reclama um julgamento justo. Tudo isso meus olhos observaram atentamente, e os meus ouvidos ouviram e compreenderam muito bem. O que sabeis eu também sei. Não sou em nada inferior a vós. Entretanto, eu prefiro dirigir-me ao Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Vós, contudo, tramais ardis e mentiras, e sois todos médicos que não podem curar nem confortar ninguém. Antes ficasseis absolutamente calados, porquanto desse modo ainda passaríeis por sábios. Sendo assim, rogo que deis atenção agora à minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Pensais pregar em nome de Deus com reflexões e discursos fraudulentos? Com linguagem iníqua e mentirosa? Defendereis a sua pessoa? Pleiteareis e contendereis a favor de Deus? Seria bom e saudável para vós se ele vos examinasse? Poderíeis ludibriá-lo como se consegue fazer com o ser humano? Seguramente ele vos repreenderá, se no íntimo decidirdes por agir com parcialidade. A majestade de Deus não os faz sentir respeito e temor? E não cairá sobre vós o seu pavor? As vossas lições aprendidas são como cinzas, e vossas defesas como fortalezas de barro. Guardai silêncio, agora sou eu quem fala. Venha sobre mim o que vier. Porque me destruo como se tomasse minha própria carne entre os dentes, e coloco minha vida em perigo com as minhas próprias mãos? Deus poderá me aniquilar, mas eu não tenho outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Isso também será minha salvação e o meu livramento, pois o ímpio não terá coragem de se apresentar diante dele. Ouve, pois, com toda atenção as minhas ponderações. Chegue aos vossos ouvidos a minha voz e o meu pleito. Já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. Quem iria debater comigo? Nesse caso, eu me manteria em silêncio e entregaria meu espírito. Concede-me, portanto, apenas 2 pedidos, e assim me ausentarei da tua face. Afasta a tua mão de juízo para bem distante de mim, e não me assustem mais os teus assombros terríveis. Então responderei quando me convocares, ou suplicarei, e tu me responderás. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu tenho? Revela-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me consideras teu adversário? És capaz de atormentar uma singela folha carregada pelo vento? Tens prazer em perseguir a palha seca? Pois escreves e fazes pesar contra mim acusações amargas e me obrigas a herdar e pagar pelos erros da minha juventude. Tu também acorrentas meus pés no tronco e sondas todos os meus desígnios e todas as minhas ações. Traças um limite ao redor dos meus pés. Assim é o ser humano, algo podre que se deteriora. É como uma roupa carcomida e arruinada pela traça ao longo do tempo. Jó, capítulo 14. Jó fala da exiguidade da vida. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que os teus olhos reparam? Nada sou. Por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu já avaliastes quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver, ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão. Basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e o nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro nessa terra, para onde vai o nosso espírito?
Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Jó aguarda por melhores dias. Ah, se tu me escondesses no Sheol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultastes até que a tua ira se desvanecesse, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, mas será possível que alguém que morra volte a essa vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. No dia da libertação me chamarás, e eu te responderei, e terás grande prazer na minha pessoa, pois me criaste. Cuidarás de todos os meus passos, a fim de que eu não erre, nem peque contra ti. Não mais ficarás apenas vigiando o meu pecado. A minha transgressão e as minhas faltas serão todas recolhidas e lacradas em um saco de lixo, e toda minha iniquidade será descartada. O além é o destino de todos. Contudo, do mesmo modo como as montanhas vão se desmoronando e as rochas são arrancadas dos seus lugares, assim como as águas desgastam e carregam as pedras e as correntezas transportam a terra de um ponto a outro, assim destróis a esperança do ser humano. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai para sempre. Mudas a sua fisionomia quando o despedes deste mundo. Se seus filhos são homenageados, ele não fica sabendo. Se são humilhados ou caem em desgraça, ele nada vê nem percebe. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo. Só consegue lamentar por si mesmo. Jó, capítulo 15. Ele faz censura às palavras de Jó. Diante dessas palavras, Elifaz, o temanita, respondeu: porventura proferirá o sábio vã sabedoria ou encherá seu estômago de ar quente, como os ventos que sopram do Oriente? Levantando argumentos que são absolutamente inúteis ou discursos vazios e sem valor? Na verdade, tu destróis a reverência e impedes a reflexão diante de Deus. Porquanto permitiste a malignidade de usar a tua boca, quando preferistes a linguagem dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. São os teus lábios que testemunham contra ti. És tu, porventura, nascido primeiro que Adão? Ou foste formado antes que todos os montes e colinas? Ou apenas a ti foram revelados os princípios secretos de Deus? E só a ti pertencem o conhecimento e a sabedoria? Que sabes tu que não saibamos nós? Que compreendes que nós não possamos entender? Cabeças com cabelos brancos e homens já anciãos há entre nós, muito mais avançados em dias que o teu pai e todos concordaram conosco. Estás, portanto, fazendo pouco caso das consolações de Deus e das amáveis e fraternas palavras que a ti dispensamos? Por que te deixas conduzir pelo sentimento e por que esse brilho de revolta em teus olhos? Porquanto, agindo assim, é contra Deus que diriges a tua ira e despejas da tua boca essas palavras. Que é o ser humano para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não deposita sua confiança nem nos seus santos, nem os próprios céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidade como água. Portanto, escuta-me que eu te revelarei e explicarei tudo o que tenho observado. O que os sábios proclamam sem ocultar tudo quanto receberam dos seus pais, a quem foi concedida a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre aflições durante toda a vida, como também o homem maldoso, nos poucos anos que lhe são reservados. Vozes de terror e angústia enchem os seus ouvidos, e quando imagina que está seguro, criminosos o atacam. Ele não tem qualquer esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada. Aves de rapina já rondam sobre sua cabeça, aguardando a hora certa para devorar seu corpo. Em seu íntimo, ele sabe que o terrível dia da escuridão está perto. A angústia e o tormento o aterrorizam e controlam seus pensamentos, como um rei em contínua preparação para a batalha.
porquanto estendeu a mão contra Deus e foi arrogante para com o Shaddai, Todo-Poderoso, desafiando ao Senhor com arrogância e com pesado e resistente escudo de guerra. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a serem completamente destruídas, em casas fortes, mas prestes a cair aos pedaços. Jamais conseguirá ser rico, sua prosperidade não durará, os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebentará. Que ele não deposite sua confiança em seu porte grandioso nem em sua força, pois tudo isso é ilusão, e a sua recompensa igualmente será vã. Este pagamento virá antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Sacudirá suas uvas ainda verdes, como faz com uma videira, e deixará cair a sua flor como se fosse uma oliveira. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de obter privilégios por meio do suborno. Eles concebem a maldade e dão à luz a iniquidade, e o seu coração dedica-se dia e noite a pensar em ardis e injustiças.